Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu sou a Nilcineia Brito, estudante do curso técnico em enfermagem. Vou apresentar um trabalho com a Giane Sandrini. A gente vai falar um pouco de articulações do tronco. Boa noite, professor. Sou a Giane. Vou dar início falando sobre articulações. Articulações ou junturas são as uniões funcionais entre os diferentes ossos do esqueleto. São divididas de acordo com a sua estrutura e mobilidade. Fibrosas ou imóveis, cartilagêneas ou movimentos limitados, sinoviais ou articulações de movimentos amplos. Bom, a gente vai falar mais sobre sinoviais. As principais dela, pois são articulações presentes no tronco. Coluna vertebral. Os corpos vertebrais estão unidos em uma articulação classificada como cartilagênea secundária e 3 estruturas, que garante tanto essa união como a estabilidade estática e dinâmica entre os elementos vertebrais. Os discos intervertebrais, o ligamento longitudinal anterior e o ligamento longitudinal posterior. Disco intervertebral. Os discos intervertebrais são compostos por um anel. Externo fibroso, que envolve um núcleo gelatinoso, que é um núcleo pulposo, né? Que suas funções são servir como amortecedores de impacto, evitar o atrito e permitir um pequeno grau de flexibilidade entre as vértebras. Disco intervertebral anel fibroso. Consiste em lâminas concêntricas de fibrocartilagem que forma a circunferência do disco. Parte externa do disco intervertebral constituída por cartilagem fibrosa com predominância de fibras colágenas. A quantidade de colágeno aumenta da porção interna do anel em direção à externa. Núcleo pulposo é a parte central do disco intervertebral. É mais cartilagíneo do que fibroso e normalmente muito elástico. Sendo um fluido, o núcleo pode ser deformado sob pressão, sem redução em seu volume. Esta propriedade essencial capacita-o tanto a se acomodar ao movimento quanto a transmitir algo da carga compressiva de uma vértebra a outra. Disco intervertebral. Os discos são unidos aos ligamentos longitudinais anteriores e posteriores no nível torácico. Eles também são unidos lateralmente por ligamentos intra-articulares às cabeças das costelas que se articulam com as vértebras adjacentes. Ligamento longitudinal anterior. É uma forte faixa fibrosa larga que conecta as faces anterolaterais dos corpos vertebrais e os discos. Se estende do sacro aos tubérculos anteriores de cervical 1 e o osso occipital anterior ao foramen magnum. A função mantém a estabilidade das articulações entre os corpos vertebrais e ajuda a impedir a hiperextensão da coluna vertebral. Ligamento longitudinal posterior.
É uma faixa muito mais estreita, um pouco mais fraca do que o ligamento longitudinal anterior. Se fixa nos discos intervertebrais e as margens posteriores dos corpos vertebrais de cervical 2 ao sacro. Continua-se superiormente com a membrana tectória. A função ajuda a impedir a hiperflexão da coluna lombar e a herniação e a protrução posterior dos discos. Ligamento amarelo, que tá em essa setinha vermelha, né? Que tá apontando aí no amarelo. É um tecido fibroso elástico amarelo largo que une as lâminas dos arcos vertebrais. Mantém as lâminas acima até a lâmina abaixo, mantendo assim as lâminas das vértebras adjacentes juntas, formando a parede posterior do canal vertebral. Possui certa elasticidade que serve para preservar a postura vertical. A função impede a separação da lâmina, evitando normalmente a lesão dos discos intervertebrais. Ligamento da nuca. Essa parte, a minha amiga Néa vai dar continuidade explicando sobre o ligamento da nuca. Boa noite, mais uma vez. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o ligamento da nuca. Ligamento da nuca. Aspecto intermuscular fibroelástico é frequentemente considerado homólogo com os ligamentos supraespinhal e interespinhal do pescoço. Ou seja, ele é composto de tecido fibroelástico, né, grosso, que se estende da protuberância occipital externa, as margens posterior do farange, do magno, até os processos espinhosos das vértebras cervicais. O ligamento supraespinhal, fibroso resiste-se e une as píces dos processos espinhoso a partir da cervical 7 até o sacro. Entre a cervical 7 e a protuberância occipital externa, ela é expandido como aquele ligamento lá da nuca, né? O ligamento interespinhal é fino, quase membroso. Une-se os processos espinhoso, adjacentes e suas inserções. Estende-se da raiz até ápice de cada um. Eles encontram o ligamento amarelo na frente e os ligamentos supraespinhal atrás. Função. A função impede a separação dos processos espinhosos, ou seja, movimento das flexões da coluna, que são aqueles movimentozinhos que faz aqui da nuca, né, com a coluna. O ligamento intertransversal, entre os processos transversos adjacentes, são constituídos por fibras espalhadas na região cervical e os cordões fibrosos na região torácica. Os ligamentos intraversais da região lombar são mais finos, né? E mais consigo falar essa palavra. Membranáceo. A função impede a separação dos processos travessos, ou seja, o movimento da inclinação lateral, que são aqueles movimentozinhos que ela faz, né? Articulações de ombros occipitais. Essas articulações, ela é formada pela seguinte estrutura.
uma cápsula de articulares circundam os condylos occipital e as facetas articulares das massas laterais de Atlas. Membrana, né, anterior e antra-occipital. A membrana anterior, ela é larga e é de fibra, né? Desolamente. E é entrelaçada. Une as margens anterior do farange, de Magno, com a borda superior do arco anterior de Atlas. A membrana antra-occipital posterior, ela é mais ampla, né, e mais fina do que a outra que eu falei. Ela está fixada nas margens posterior do farange, de Magno, e a borda superior do arco posterior de Atlas. O ligamento das arcas occipitais laterais são as porções, né? As porções antepassadas das cápsulas articulares, reforçadas por feixe, né? De tecido fibroso, obliquamente dirigidos, superior, imediatamente insere-se no processo da jugular, que é aquele processo da jugular, né? Dos ossos occipitais. E na base do processo transverso de Atlas. Como a gente está vendo aqui o slide, né? O ligamento occipitais de Atlas. Da cervical 0, né? Cervical 2. Essa articulação é formada pelas seguintes estruturas. Membrana torácica. A membrana torácica, ela é uma faixa externa e resistente que recobre o dente e seus ligamentos dentro do canal vertebral. É considerado prolongamento do ligamento longitudinal posterior. Está inserido no corpo de axis e superiormente no sulco basilar do occipital. Então, gente, eu vou passar para minha amiga Sandrine. Ela vai falar um pouquinho sobre o ligamento occipital de axis, tá? Olá, gente. Dando continuação, ligamentos occipito axiais. Ligamentos alerais começam de cada lado do ápice do dente do ápice e inserem-se na parte medial rugosa dos côndilos do occipital. Temos também o ligamento apical do dente. Estende-se do ápice do dente, do ápice, até a margem posterior do forame magno, entre os ligamentos alares. Articulações atlantoaxiais. A articulação do atlas com o ápice compreende as seguintes estruturas. Cápsulas articulares são delgadas e frouxas e unem as margens das massas laterais do atlas às da face articular posterior do ápice. Ligamento atlantoaxial anterior é uma membrana resistente fixada na margem inferior do arco posterior do atlas e a face ventral do corpo do ápice. Articulações atlantoaxiais. Ligamento atlantoaxial posterior. É uma membrana fina e larga inserida na borda inferior do arco posterior do atlas e na margem superior das lâminas do ápice.
Ligamento transverso do atlas é uma faixa extensa, resistente e arqueada que mantém o dente em contato com o arco anterior. Insere-se na parte basilar do occipital e na face posterior do corpo do ápice. Coluna vertebral, articulações costovertebrais. São essas articulações divididas em duas partes. A primeira é a articulação da cabeça, da costela, com o corpo vertebral. E a segunda, articulação costotransversária, onde o colo da costela articula com o processo transverso das vértebras torácicas. A articulação da cabeça da costela é uma articulação plana formada pela articulação da cabeça da costela com o corpo vertebral das vértebras torácicas. Os ligamentos dessas articulações são cápsula articular, que é constituído por uma curta e resistência fibras, unindo as cabeças das costelas às cavidades articulares, formados pelas vértebras e discos intervertebrais. Ligamento radiado da cabeça da costela une as partes anteriores das cabeças das costelas aos corpos de duas vértebras e seus discos intervertebrais. Consta de 3 vascículos achatados que se inserem na parte anterior da cabeça da costela. Ligamento infraarticular da cabeça da costela é um feixe curto, achatado, inserido lateralmente na crista, entre as facetas articulares e medialmente no disco intervertebral, dividindo a articulação, cada uma com sua membrana sinovial própria. A segunda articulação costotransversal é a articulação entre a faceta articular do tubérculo da costela e o processo transverso da vértebra correspondente. É formada pelas seguintes estruturas: cápsula articular, é fina e inserida na circunferência articular com revestimento sinovial. Ligamento costotransversário superior insere-se na borda superior do colo da costela e no processo transverso da vértebra acima. Ligamento costotransversário posterior são fibras que se inserem no colo da costela e na base do processo transverso e borda lateral do processo articular da vértebra acima. Continuando. Ligamento do colo da costela. São curtas e resistentes fibras que unem o dorso no colo da costela com um processo transverso adjacente. Ligamento do tubérculo da costela. É um vascículo curto, espesso e resistente que se dirige no ápice do processo transverso para a porção não articular do tubérculo da costela. Coluna vertebral, articulações esternocostais.
são articulações das cartilagens das costelas verdadeiras com o externo, são articulações planas, com exceção da primeira, que é um sincodrose. Os elementos de conexão são cápsula articular, são fibras muito finas que circundam as articulações das cartilagens costais das costelas verdadeiras com externo. Ligamento esternocostal radiado. São feixes finos e radiados que se irradiam, que se irradiam face anterior e posterior das extremidades externais das cartilagens das costelas verdadeiras. Ligamento esternocostal intraarticular, constante apenas na segunda costela. Estende-se a partir da cartilagem da costela até a fibrocartilagem que une o manúbrio ao corpo do externo. Ligamento costocifoide. Ligam as faces anterior e posterior da sétima costela, as mesmas no processo tifoide. Articulações esternocostal. Temos articulação intercondrais, que são articulações entre as cartilagens costais, e articulações costocondrais, que são articulações entre as costelas e as cartilagens costais. Articulação sacrococígea. Esta é uma síntese que o ápice do sacro é a base do cóccix, unidos por um disco fibrocartilagíneo. Temos o ligamento sacrococígeo anterior, que são fibras irregulares que descem sobre a face pélvica, tanto do sacro como do cóccix. Ligamento sacrococíneo posterior, que são superficial, passa da parte posterior da quinta vértebra sacral para o dorso do cóccix. Ligamento sacrococcígeo lateral liga um processo transverso do cóccix ao ângulo inferolateral do osso sacro. E ligamentos intercornais unem os cornos do sacro e do cóccix.